ele traz aqui nessas figuras, né, uma simbologia que reflete muito aquilo que está acontecendo conosco internamente, né? Ou seja, o que está acontecendo com a gente em um nível energético. O tarô, como que ele pode ser utilizado, né? Como que ele pode ser melhor aproveitado, vamos dizer assim, né? Como que ele pode ser utilizado e como que ele pode ser melhor utilizado por nós. Bom, o tarô, ele tem vários tipos de uso, né? Entre eles, o uso mais comum e mais conhecido é a leitura do tarô, né? Onde existe a pessoa que conhece o tarô, que seria o tarólogo, né? Que é o estudioso das cartas, que tem uma ou mais metodologias de aplicação, né, onde ele distribui aquelas cartas num determinado posicionamento para ele poder passar as mensagens para a pessoa a quem está consultando as cartas, né, que a gente chama de consulente ou de cliente, né? Geralmente nessa área do tarô é mais comum a gente ouvir falar consulente, porque é a pessoa que vem consultar as cartas, né? Eu geralmente falo cliente, né? Mas é uma nomenclatura que eu trago assim muito mais da parte da psicologia do que da do atendimento do tarô, né? Mas tanto faz, né? É aquela pessoa que vem buscar a informação com você, que é o tarô. Essa é a modalidade mais conhecida e geralmente é a mais procurada também, né? Porque assim, às vezes as pessoas elas até querem aprender, né? O significado das cartas, têm curiosidade em conhecer o tarô, mas tem muitas pessoas que falam pra mim, inclusive, que assim, nossa, mas é muita coisa, é muita carta, tipo, eu não vou conseguir decorar tudo isso, né? Mas não, não é assim que funciona, né? A coisa é bem mais simples do que às vezes a gente imagina. Então, aqui voltando, né? Aos modos, né? Ao como pode ser usado. Então, a leitura, né? Então, aí o tarólogo ele interpreta essas cartas para o consulente, né? E passa a mensagem que as cartas querem passar para aquela pessoa, através da interpretação do tarólogo, certo? O tarólogo ele precisa determinar alguns pré-requisitos antes de começar a fazer essa leitura, tá? Isso também eu vou falar para vocês no momento mais para frente. Aí, né? Bom, outras maneiras, né, de se utilizar o tarô é como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, né? De autorreflexão, de autoorientação, para responder uma pergunta específica de alguma coisa que você tenha dúvida, mas você precisa tomar uma decisão acertada em relação àquele tema. Então, o tarô ele também é bastante requisitado nesse momento, né? E ele funciona como um espelho para a gente, né? Porque o tarô ele é uma ferramenta que ele capta as nossas energias, né? Tanto nossa, do tarólogo, quanto do consulente. Então, é assim, quando a gente está fazendo a consulta para uma pessoa específica, né, a gente vai magnetizar o baralho na energia daquela pessoa para que ele mostre para a gente qual é a mensagem necessária, né, para aquela pessoa naquele momento. Quando é para nós, quando a gente vai usar o tarô para esse momento de autorreflexão, de autodirecionamento, que você quer responder uma pergunta, a gente vai criar só uma condição adequada
né? Para que a gente possa ter essa mínima conexão com o baralho, porque quando você tem o seu baralho, é muito provável que pelos exercícios, né, que a gente vai fazendo com o tarô, esse baralho ele já está conectado a você, né? Então, o tarô ele funciona como uma espécie de decodificador, tá? Ele traz ali naquelas figuras, vamos pegar uma figura aqui, ó. Ele traz aqui nessas figuras, né, uma simbologia que reflete muito aquilo que está acontecendo conosco internamente, né? Ou seja, o que está acontecendo com a gente em um nível energético, tá? Um nível que ainda é imperceptível pela nossa consciência. Então, o tarô, o que que ele faz? Ele faz essa ponte, ele liga esses dois mundos, né? Vamos dizer assim, o mundo da nossa energia, ou seja, a nossa base, o nosso campo eletromagnético, né? Aquilo que nós estamos realmente vibrando naquele momento, que a gente não tem consciência ainda. O tarô ele traz isso representado na figura para ser decodificado no nosso consciente, né? E isso faz o quê? Isso acelera muito o nosso processo de autoconhecimento, o nosso processo de entendimento das coisas que estão acontecendo com a gente e o que está acontecendo ao nosso redor, tá? Então, o tarô, apesar dele ser um instrumento muito simples, né, e de muito fácil acesso, ele nos possibilita essa comunicação, vamos dizer assim, quase que direta, né? Só que nem sempre as respostas elas são absolutamente claras, né? Muitas vezes o tarô ele traz para a gente também um certo desafio, tá? Para a gente poder ter acesso a esse conteúdo energético, né? Que está vibrando em nós. Mas é basicamente isso, né? Ele faz essa ponte para a nossa consciência, para que a gente tenha acesso a esses conteúdos com mais facilidade, para que a gente acelere, né, esse processo de autoconhecimento e do nosso crescimento pessoal também, certo? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não, então é isso. O tarô também ele mostra pra gente, né, com essa questão aí de decodificar as energias, ele pode mostrar pra gente também alguns aspectos importantes da nossa personalidade, que muitas vezes a gente não quer olhar, que é o que eu falei antes, né? Dele mostrar um pouco, assim, às vezes do nosso aspecto mais primitivo, dos nossos aspectos que a gente tem mais dificuldade de lidar, que é a nossa sombra, né? Mas que é importante a gente desenvolver essa consciência, né? Para que a gente se torne um ser assim, integrado, né? Para que a gente o seu lado luz e tem o seu lado sombra também, né? O seu lado luz são as suas potencialidades, as suas capacidades, as suas habilidades, aquilo que você veio trazer para o mundo, né? Qual é o serviço que você veio oferecer para esse mundo? E a gente tem a nossa sombra também, que são que são as nossas dificuldades, são muitas vezes alguma coisa que a gente não quer muito enfrentar, né? São alguns desafios que a gente tem, né? Então, todo mundo tem esses dois lados. E quanto mais a gente consegue compreender, né, que esses dois lados, eles fazem parte da mesma pessoa, né? Quanto mais a gente entende essa integração, mais a gente se sente completo e mais a gente se sente, assim, no comando da nossa própria vida,
Por quê? Porque quanto mais eu conheço o meu lado sombra, né, mais eu tento melhorar ele, mais eu tento transformar, mais eu posso fazer coisas melhores daqui para frente, certo? E quanto mais eu conheço também o meu lado luz, né, mais eu posso me aplicar nesse lado, né? Eu posso me aperfeiçoar, eu posso, enfim, transformar esse dom, esse potencial em uma coisa muito maior para poder alcançar muito mais pessoas, né? Então a gente tem essa facilidade, o tarô ele traz essa facilidade para nós, né? Da gente poder ter essas informações de uma forma mais rápida, né? E mais clara também. Mas às vezes não é tão claro assim, né? Como eu disse antes, mas conforme a gente vai aprendendo e a gente vai se relacionando com o tarô, a gente consegue ter esse diálogo, né? A gente consegue ter esse diálogo com o tarô e principalmente alimentar o nosso diálogo interno de uma forma positiva, de uma forma que direcione sempre para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, enfim, para qualquer área aí da vida que a gente queira.